Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Queria mostrar para vocês esse livro do Padre Jonas Habib, Caminhos para a Santidade. É um livro pequeno, está na 14ª edição, um livro singelo, maravilhoso. Quando a gente vai apresentando os livros, aquilo que a Canção Nova produz como material de evangelização, não é só porque é para fazer uma venda comercial. O que está por trás de tudo isso é uma profecia do próprio nosso pai fundador, que trouxe essa inspiração de que é um celeiro que nós precisamos abastecer em nossa vida, na nossa casa, por causa dos tempos difíceis. Não é para isso que serve um celeiro? Abastecer de grãos, ficar lá muito bem guarnecido para a manutenção dos tempos difíceis. Os materiais da Canção Nova têm esse objetivo. E por que eu estou falando desse livro? Porque a inspiração da partilha dessa tarde é baseada nesse livro, Caminho para a Santidade, onde o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, nos convida a seguir um caminho que nos leva à liberdade. E com base nas nossas escolhas. Esse caminho que nós trilhamos é baseado nas escolhas que nós fazemos. E essas escolhas que nós fazemos servem e são capazes de alcançarmos a plenitude espiritual, o amadurecimento humano e espiritual. Depende da escolha que nós fazemos. Portanto, é um caminho para uma vida guiada pela fé e confiança no poder de Deus. Para alcançarmos essa maturidade humana e espiritual, precisamos trilhar este caminho, esse caminho de maturidade que, na nossa vida, é guiada pela fé e pela confiança em Deus. É uma confiança plena em Deus. E é um exercício contínuo, é um exercício diário. Portanto, quem tem a palavra pode pegar no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meus queridos irmãos, esta palavra no livro do Deuteronômio é uma palavra que é uma sequência deste caminho de conversão, onde o povo de Deus, que estava no exílio, estava voltando em busca da terra prometida. Não é diferente de nós, porque nós estamos no exílio dessa terra, em busca de alcançar a nossa terra prometida, que é o céu. A nossa terra prometida, que é o céu. E Moisés, antes de morrer, faz lembrar ao povo que eles precisam fazer esta escolha. Ele está lembrando
nesses 2 versículos, 19 e 20 do capítulo 30 de Deuteronômio, está fazendo um resumo daquilo que Deus orientou para que eles, permanecendo fiéis, alcançassem a terra prometida. E não é diferente hoje nem para mim, nem para você, porque nós precisamos alcançar a nossa terra prometida, que é o céu. Mas para chegar lá, nós precisamos fazer escolhas. E na nossa vida, todos os dias, nos são apresentados opções para fazermos escolha. Todos os dias nós precisamos escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Eu vou ler de novo para ficar gravado no nosso coração. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, tu e a tua casa, tu e a tua geração, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas aí vem a pergunta, meu irmão, o que escolher? E você pode falar, que é isso, Antonieta? A palavra de Deus está falando, escolhe, pois, a vida e não a morte, escolhe, pois, a bênção e não a maldição. O que escolher? O que você tem escolhido? O que nós temos optado dentro das nossas escolhas diárias? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição? De fato, a gente tem escolhido a vida. E aqui, meus amados irmãos, não é só questão da vida física, não. É tudo que compõe a vida, a graça de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. O que é que nós temos escolhido? Para a gente ir pensando o que é que eu tenho feito da liberdade que o Senhor me deu para poder escolher. Veja que Deus, Ele é livre e nos dotou de liberdade. O que é que nós temos feito com a nossa liberdade nesse caminho que nós trilhamos para alcançar o céu? Quais são as escolhas que nós temos feito neste caminho que nós estamos trilhando? E como é que se faz as escolhas? O que nós temos escolhido e como é que nós temos feito as nossas escolhas? E no próprio versículo 20, a gente vê a resposta do como. Como se faz a escolha? Amando o Senhor teu Deus. Isso é todos os dias, porque é um caminho diário. Eu tenho que pensar agora, o que é que eu tenho escolhido? Pensei, como eu tenho feito a minha escolha, ou as minhas escolhas? E a resposta vem no versículo 20. Como eu tenho feito minhas escolhas? Olha a resposta, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-me a Ele. Porque o texto bíblico diz, apega-te a Ele. Por quê? Por que eu tenho que me apegar a Ele? Ele é tua vida e prolonga os teus dias. Ele, Deus. Por que eu tenho que me apegar a Ele? Por que eu tenho que amar o Senhor? Por que eu tenho que obedecer à sua voz? Porque Ele é a vida, Ele é a minha vida, Ele é a tua vida e prolonga os nossos dias. Para que tudo isso? Qual é o fim disso tudo? A fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais. Traduzindo para nós aqui nesse tempo, nesse século, para que tudo isso? A fim de alcançar a nossa pátria celeste, a fim de alcançar o nosso lugar que é o céu. O nosso lugar que é o céu.
O fim último de todo homem vai ser a morte, mas não pode ser qualquer morte. A morte eterna não foi feita para nós. Nós fomos feitos e criados pelo Pai para viver com Ele na eternidade. E para alcançar essa vida eterna, eu vou trilhar esse caminho, fazendo as minhas escolhas todos os dias, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e me apegando a Ele. Vamos repetir comigo para você não esquecer. Todos os dias eu preciso escolher amar ao Senhor, obedecer a sua voz e me apegar a Ele. Veja, meus amados irmãos, o Senhor está nos dando dicas para sabermos fazer as nossas escolhas e nos responsabilizarmos por ela. Porque nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nós temos essa liberdade. O livre-arbítrio é uma graça, é um dom de Deus, que eu e que você temos. Mas, pelas as dicas que o Senhor dá através da sua palavra, nós precisamos, iluminadas por esta palavra santa, fazer as nossas escolhas e nos responsabilizar por elas. Porque muitas vezes nós escolhemos errado. Quem aqui nunca escolheu errado? Quem nunca escolheu errado? Todos nós erramos. E muitas vezes a gente faz escolhas erradas. Fazemos ou não fazemos? Quem aqui nunca errou em uma escolha? Não é verdade? Então, muitas vezes nós escolhemos errado, e quando nós escolhemos errado, nós culpamos o outro, e nós culpamos até a Deus quando nós erramos nas nossas escolhas. Sabe por quê, meus queridos? É uma tendência que veio lá do Jardim do Éden. Essa tendência de não assumir a responsabilidade das escolhas que nós fazemos na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. A gente não assume, e porque nós temos essa tendência que veio lá do Jardim do Éden, a gente culpa o outro e culpa a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha só a tendência que nós herdamos, que veio lá do Jardim do Éden. Veja só, meus queridos. Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. O Senhor, quando o homem desobedeceu o conselho de Deus, pecou, ficou com vergonha, fugiu de Deus, se escondeu, mas Deus não foge de nós, nem se esconde. Ele vai à procura. Ele voltou lá no Éden, no jardim, como ele sempre fazia ao cair da tarde, para ter aquela conversa com Adão e Eva. Os dois se esconderam de Deus. E quando Deus procurou e que chamou, ele falou: então, vocês comeu o fruto que proibi comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu a Deus: a serpente me enganou e eu comi. Então, meus queridos, essa tendência de não assumir a responsabilidade da escolha, nós herdamos lá do Éden. Porque o homem, o ser humano, busca desculpas para fugir das responsabilidades das suas escolhas e do pecado. E por isso que Eva culpou a serpente, e Adão culpou a mulher, ainda culpou Deus. Epa, a mulher que tu me deu.
Ela que me fez comer. Você entendeu como é que é? E aí a gente vai olhando para as situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. Então Eva culpou a serpente, Adão jogou a culpa na mulher e no próprio Deus. A mulher que me deste, foi ela que tu fez, ó, deu para mim e ela me enganou. Quer dizer, ele não assumiu a escolha que ele fez de provar o fruto. Ela não assumiu a escolha que ela fez de provar o fruto. Ela culpou a serpente e ele culpou ela. Então, nós vivemos ainda carregados dessa tendência. E, infelizmente, isso tem crescido muito no nosso meio, no meio da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. As responsabilidades de escolhas é de quem faz a escolha. A responsabilidade do pecado é do pecador. Então, a gente tem que aprender, desvendar e deixar cair as nossas máscaras, que muitas vezes se esconde através das desculpas que nós damos. E aí, muitas vezes, diante dos acontecimentos, a gente fala, olha, eu não sei como, mas aconteceu. Essa frase é um chavão, né? Não sei como, mas aconteceu. Ou então fala, todo mundo faz. E nós que somos mães, fala bem assim para o filho, tu não é todo mundo. Não é assim? Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não é assim? Só que o vício é tanto que a gente chega à idade madura e a gente continua do mesmo jeito. A gente chega até a idade, terceira, quarta idade, fazendo a mesma coisa. Fazendo escolhas erradas e ainda botando culpa nos outros, ou então achando que Deus vai decidir por nós. E ainda caminhamos achando que Deus é que vai decidir por nós. E a gente se esquece que nós temos essa ferramenta linda do livre-arbítrio, por orientação de Deus, para fazer as nossas escolhas. Nós escolhemos e nós seremos julgados pelas escolhas e decisões que nós tomamos. Isso não é brincadeira, não é um jogo, nem um trocadilho. Nós sabemos muito bem que a misericórdia de Deus ela é tão grande que é impossível o homem mensurar o tamanho dessa misericórdia. Mas a gente não pode brincar com a misericórdia de Deus, não. Nós não podemos brincar com a misericórdia de Deus. Eu penso que a misericórdia de Deus é como se fosse uma balança de 2 pratos. Sabe aquelas balanças antigas de 2 pratos? De um lado está a misericórdia e está a justiça. E essa balança ela é equilibrada. Ao mesmo tempo que nós somos envolvidos pela misericórdia de Deus, nós somos também envolvidos por sua justiça. Por isso nós não podemos de forma nenhuma brincar com as nossas escolhas, nem facilitar nesse processo de conversão. Nós não podemos. A escolha é nossa, a escolha é sua. Escolhe a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes. E como eu disse no início, não se trata só da vida física, não, mas da graça que Deus tem em todas as dimensões para derramar sobre nós, para nos envolver. Por isso que nós precisamos buscar a vida, buscar uma qualidade de fé, buscar a vida, buscar uma qualidade de perseverança, buscar a vida, escolher, buscar uma qualidade de fidelidade, buscar a vida, buscar uma qualidade de testemunho. Isso é vida. E que nós precisamos trabalhar todos os dias na nossa vida. É fácil? Não. Por isso que é um caminho, por isso que é um exercício. Não é fácil, mas é um caminho, é um exercício. Se fosse fácil, nós seríamos molengas.
E nós não podemos ser molengas, porque o reino de Deus é dos violentos, como diz o meu pai fundador. É preciso, você já suou sangue na luta contra o pecado? Pois é. Então, nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos lutar para perseverar. Nós precisamos lutar na dimensão de buscar uma qualidade de fé. Nós precisamos lutar para se manter fiel. É uma luta diária. Nós não podemos dar vacilo, porque o dia que a gente dá um vacilo, a gente cai. Por isso que é um exercício. E exercício, para se adestrar, para melhorar, se faz continuamente, não é assim? A mesma coisa na vida espiritual. É esse exercício contínuo, é essa busca contínua que nós precisamos buscar em Deus para melhorar. Porque o que Ele tem para nós é uma vida e vida em abundância. Tudo o que o Senhor tem para nós é grandioso. Tudo o que o Senhor tem para nós é bom. Tudo o que o Senhor tem para nós é saudável. Porque nós não temos optado pelo Senhor. As nossas escolhas têm sido desastrosas no mundo e na sociedade. Nós estamos inseridos no mundo e na sociedade. Então o mundo está optando pela morte. Qual é a justificativa que dá, ou que tem, optar pela vida e ser a favor do aborto? Optar pela vida e ser a favor da pena de morte. Por que que a igreja, nessa orientação, ela não abre mão? Porque a igreja está centrada na orientação que Deus dá, que o Senhor deu e orientou. Então ela não vai vacilar. E por não vacilar, vai nos orientar a trilhar esse mesmo caminho. Quem opta pela vida não pode ser a favor do aborto. Quem faz a opção pela vida, essa vida em abundância, essa vida que o Senhor dá, não pode ser a favor da pena de morte. Ainda que seja duro demais ver todas as situações dolorosas de crimes que passam no mundo. Mas a pena de morte vai resolver? Vai solucionar os problemas? Terá menos situações dolorosas com a pena de morte? Porque os países que optaram pela pena de morte, continua a situação do mesmo jeito. As pesquisas estão aí e mostram. Por isso que nós, na nossa liberdade, precisamos ser radicais em optar pelo Senhor. E todo dia observar quais são as escolhas que eu tenho feito na minha vida. O que é que nós temos escolhido? Eu tenho escolhido a vida? Eu escolho a vida e eu acho que cometer o adultério não tem problema nenhum? Isso é escolher a vida? Eu escolho a vida e eu acho que eu burlar a fila ou dar aquele maldito jeitinho brasileiro, isso é optar pela vida? Não. Não, meus amados irmãos, eu preciso policiar, eu preciso vigiar o tempo todo as minhas ações, as minhas escolhas. Em que vibe, como diz a garotada, eu estou? Na bênção ou na maldição? Na vida ou na morte? O que é que nós precisamos fazer para escolher? E aí o Catecismo da Igreja Católica nos dá uma dica. Catecismo da Igreja Católica, a partir ali dos números 1806. Nos dar um auxílio para evitar o mal na nossa vida. Nos auxiliar nas nossas escolhas, em fazer uma opção pelo bem e não pelo mal. Veja, a prudência, buscar a virtude, melhor dizendo, buscar exercitar a virtude da prudência
Por quê? Porque a virtude da prudência é uma virtude que dispõe a nossa razão, dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizar. Por isso que nós precisamos exercitar essa virtude. A virtude da prudência, na prática, vai nos auxiliar a escolher pelo bem. Na prática, vai realizar em nós os meios para realizar sempre na nossa vida uma escolha pelo bem, pela bênção, e dizer não à morte e à maldição. Então é preciso buscar a virtude, esse exercício. Não é só saber que existe a virtude lá, é exercitar essa virtude na nossa vida. É chamar para si, é colocar na prática diária, dentro da nossa casa. O exercício é na nossa casa. Não é nem do lado de fora, não. A gente começa dentro da nossa casa. Então você, pai e mãe, escolha pelo bem, escolha pelo Senhor. Porque quando nós fazemos uma escolha pelo bem e pelo Senhor, os nossos descendentes são atingidos. Se eu escolho a bênção, a minha geração será abençoada porque eu escolhi a bênção. Se eu escolho a vida, a minha geração ela é abençoada porque eu escolhi a vida. Eles são atingidos a partir da minha escolha. Eu sei que para nós pais não é fácil nós fazermos a escolha pelo bem e ver os filhos fazendo escolhas atravessadas. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos exercer, por isso que o livro do Caminhos para a Santidade do Padre Jonas fala desse caminho de confiança plena em Deus. Eu preciso confiar, ainda que eu não veja os meus filhos, no meu caso que tenho filhos adultos, já sou avó, tenho netos, ainda que eu não veja hoje, aqui e agora, os meus filhos fazendo as escolhas que eu gostaria que eles fizessem, eu vou escolher pelo bem, eu vou escolher pela bênção, para que a minha escolha, o meu testemunho da minha escolha, seja mais forte do que as escolhas erradas que eles estejam fazendo. Porque essas escolhas vêm do nosso testemunho. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então vem do meu testemunho, da escolha que eu faço. É preocupante? É, porque a gente tem visto uma geração fraca, frágil. Frágil por quê? Porque não tem treinado, não tem feito os exercícios da virtude da prudência, da virtude da coragem de dizer não ao pecado, na virtude da coragem de dizer não à morte. Fica revitalizando tudo errado, relativizando tudo. Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo não é todo mundo. Nós somos únicos diante de nosso Senhor, cada um com a sua liberdade. Por isso que nós, pais, precisamos manter firme a nossa postura de escolha, de decisão por Deus, porque quando os nossos filhos crescem, eles receberam a formação do Senhor, mas no meio do caminho deles, muitas vezes, eles dão uma atravessada e uma atravessada feia. Só que nós precisamos permanecer firmes na nossa escolha, porque como nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, os nossos filhos também têm livre-arbítrio para fazer as escolhas dele. E o único jeito de reverter a situação quando eles escolhem caminhos que podem levar à perdição, ao pecado,
pode levar à morte eterna, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Nós precisamos, com o nosso testemunho, com a nossa radicalidade de vida, testemunhar que é possível escolher a bênção e a vida e permanecer com o Senhor, para que a nossa decisão seja firme a ponto de contagiar com o nosso testemunho de vida a vida deles, e eles possam trilhar um caminho de conversão através do nosso testemunho. O nosso caminho é esse, a nossa vida é essa. E olha, meus irmãos, nós temos o auxílio da graça, porque sem o auxílio da graça de Deus, nós seríamos incapazes de discernir entre o bem e o mal. Então nós temos esse auxílio que é a graça de Deus. Repete comigo, porque eu sei que depois do almoço dá um cochilo. Eu tenho o auxílio da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, eu seria incapaz de discernir entre o bem e o mal. Então nós temos a graça. E nós precisamos todos os dias aproveitar dessa graça e pedir ao Senhor essa graça. Nós não podemos ser soberbos. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e reconhecer: Senhor, eu sou limitada, fraca, impotente, eu só tenho a Tua graça e eu conto com a Tua graça. É pedir, é clamar, porque sem ela nós não somos capazes de escolher. O Senhor, Ele nos dá a Sua lei, o Senhor nos orienta pelos 10 mandamentos, como uma indicação para nortear a nossa vida e a gente saber escolher e a gente optar pelo bem. Por isso que as orientações que o Senhor deu a Moisés, que a gente conhece no resumo dos 10 mandamentos, nos orienta para a bênção, nos orienta para a vida, nos orienta para o respeito ao outro, nos orienta para sermos mais de Deus, nos orientam para a santidade. Então, meus queridos, essa indicação, ela precisa estar gravada no nosso coração, ela precisa estar centrada na nossa vida, para fazermos essa opção pela bênção, para fazermos essa opção pela vida. À luz das orientações de Deus, a orientação de Deus na nossa vida é essa luz na nossa consciência, que muitas vezes está escura, que muitas vezes está travada, que muitas vezes a gente não consegue ver nada. Mas quando nós buscamos pela graça a luz de Deus, a orientação do que Deus fala e ensina para nós, essa luz ilumina a nossa consciência. A luz de Deus ilumina a nossa consciência. Qual é essa luz? A sua palavra. As orientações da sua palavra, que diz para nós: olha, eu coloco na tua frente a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e os teus descendentes. Ilumina a nossa vida. Essa orientação de Deus ilumina a nossa vida. E Deus precisou escrever as tábuas da lei, porque aquilo que estava no coração dos homens, eles não conseguiam ler. E a gente ainda continua sem conseguir ler o que está nos corações. E é por isso que a gente dá cabeçada, e é por isso que muitas vezes a gente erra. Quanto mais nós escolhermos para o bem, meu irmão, minha irmã, quanto mais nós praticamos o bem, nós seremos libertos. Quanto mais nós optarmos pelo bem, nós seremos libertos. Quanto mais nós optarmos e fazermos e praticarmos o bem, nós seremos libertos, porque o abuso da nossa liberdade nos leva à escravidão.
O abuso da nossa liberdade é como as algemas nas nossas mãos e nos nossos pés, que nos trava e não nos deixa caminhar. Por isso que nós precisamos praticar o bem e escolher o bem. Praticar a vida e escolher a vida. Buscar a bênção e não a maldição. E olha, meus queridos, nós buscamos maldição dentro da nossa casa, na nossa vida, quando nós relativamos tudo. E fica dizendo, não tem nada a ver, só um pouquinho aqui, não tem problema nenhum não. E aí, quando a gente menos vê, nós estamos indiferentes. E a indiferença é um mal. A indiferença é um perigo. A indiferença, ela mata. Fazendo um retiro outro dia, o padre que estava dando o retiro disse para nós que a indiferença é o 5º mandamento, não matar. O 5º mandamento não é não matar? Então, a indiferença é o 5º mandamento. E por causa da indiferença, a gente tem matado. Por causa da indiferença, nós estamos escolhendo a maldição da nossa vida. Porque a gente fica indiferente às situações, a gente fica indiferente até dentro da própria casa. Com as situações que acontecem dentro da própria família. E quando nós estamos nessa indiferença, nós estamos matando. E matar é pecado. E matar é maldição. E o Senhor nos convida a fazer uma escolha pela vida, fazer uma escolha pela bênção, fazer uma escolha acertada por Ele. E Ele já deu a dica para que eu e você caminhem na graça e na bênção. Ele já deu a dica. Como é que eu vou fazer essa escolha? Amando o Senhor, buscando o Senhor. Todos os dias me apaixonar por Ele, todos os dias buscá-lo na oração, buscá-lo na sua palavra, buscá-lo na Santa Missa, buscá-lo na adoração, buscá-lo no encontro com o outro, com o irmão fazendo bem. Como é que eu vou fazer essa escolha? Obedecendo a sua voz, obedecendo a sua lei, porque a sua lei gera vida, a sua lei traz bênção. E por que mais? Me apegando a Ele. Se eu me apego ao Senhor, o demônio foge de mim. Ele vai rodear e tentar. Rodear e tentar. Mas nós temos a graça. Nós temos a força do Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, a dica que o Senhor dá para nós fazermos a nossa escolha é esta: amar o Senhor, obedecer a sua voz, se apegar a Ele e fazer o bem e optar pelo bem, acreditar no bem e na bênção e na vida, porque quando nós fazemos isso, os nossos são contagiados por nós. A nossa casa é contagiada, a família é contagiada, os amigos são contagiados por causa do testemunho e da coragem daqueles que estão sangrando para optar pelo bem, para optar pela vida. É preciso ter essa coragem de pôr um fim, de dizer não àquilo que é mal, àquilo que é maldição, e se reerguer corajosos que vai dizer sim para a vida e para a bênção e ponto final. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Vem do maligno. É preciso ter coragem, e a coragem quem dá é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero convidar você para ficar de pé, para nós rezarmos, para clamarmos ao Senhor a força do seu Santo Espírito, que venha nos capacitar, que venha nos adestrar nessa luta pela escolha, pelo bem, que venha nos dar a coragem a dizer não a tudo que gera morte,
Dizer não a tudo que está camuflado na nossa vida, no mundo, na sociedade, no nosso convívio, está camuflado, mas que gera morte, e é preciso ter coragem de desmascarar e dizer não, e optar pela vida, optar pelo Senhor. Levanta o seu braço e fala: nessa tarde, Senhor, eu quero fazer uma opção. Eu quero fazer uma opção pela vida, declarando na minha vida que eu vou te amar, Senhor, que eu vou te amar, Senhor, que eu vou obedecer a tua voz, que eu vou obedecer a tua e voz, vou me apegar a ti, e vou me apegar a ti, para que a minha escolha possa contagiar os meus, possa gerar vida onde eu passar. Eu quero gerar vida, Senhor. Eu quero gerar vida, através das minhas escolhas, através do meu testemunho, através daquilo que eu faço, através de todo o meu ser. Eu quero gerar vida e não morte. Eu quero gerar a bênção, Senhor. Eu quero ser bênção, Senhor. Levante seu braço e fala: eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção, Senhor. Para mim e para os outros. Eu escolho a bênção. Eu escolho a vida. Eu escolho o Senhor. Os nossos braços ainda levantados, soltemos a nossa voz no Espírito. É uma tarde de cura, é uma tarde de libertação. E é o Espírito Santo quem nos dá essa força, essa coragem de nos decidir pelo Senhor. Nós temos dois caminhos, meus irmãos, nessa tarde. Você pode sair daqui, dessa quinta-feira de adoração, do mesmo jeito que você chegou. Ou você pode sair daqui muito diferente, com a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você precisa tomar a decisão. Você precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela é pessoal. Essa resposta, ela é sua, ela é minha, ela é pessoal. Você precisa se decidir agora. Decida-se por Deus. Decida-se por Deus nessa tarde, em ser inteiramente dele, em buscar a cada dia, a partir de hoje, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, um homem da palavra, uma mulher da palavra, um homem movido, conduzido pelo Espírito, uma mulher repleta do Espírito Santo de Deus. É a hora da decisão. A decisão é sua nessa tarde. Você precisa se decidir. Qual é a sua decisão? Enquanto a Antonieta pregava, este era o sentimento que me vinha. É a hora da decisão. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nessa tarde? Qual é o caminho que você quer seguir? O da bênção ou da maldição? O da vida ou continuar trilhando esse caminho da morte? Deus está nos dando a oportunidade de virarmos a página da nossa vida e começarmos a escrever uma nova história, mas é preciso ter a coragem de se decidir por Ele, coragem para recomeçar, ter a humildade de reconhecer que sem a presença de Deus na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode dizer assim comigo nessa tarde: se Cristo me libertar, verdadeiramente livre, eu serei. Nesta tarde, eu escolho por Deus fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus Cristo, liberta-me
Liberta a minha vida. Liberta a minha vida. Não quero mais, Senhor, Não quero mais trilhar os meus passos trilhar os meus nesse passos caminho de morte, neste caminho de morte, neste caminho de condenação. neste caminho de condenação. Mas eu hoje, Senhor, Senhor, faço a conversão, faço a conversão, mudo a minha direção mudo a minha direção para o caminho da bênção, para o caminho da bênção, que me leva para a vida eterna, que me leva para a vida eterna, para o lugar que o Senhor tem preparado para mim, para o lugar que o Senhor tem preparado a para morada mim, celeste. a morada celeste. Eu tomo a decisão Eu tomo a decisão nesta tarde, pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. pelo Vamos Senhor. cantar essa canção. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mais uma vez, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre. Ergue o teu braço e peça isso ao Senhor. Liberta, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.